começou agora. Bom, bem-vindos então. A gente começa mais uma aula síncrona, tá? Infelizmente não pude dar aula na segunda-feira porque eu tinha uma emergência dentária. Na próxima segunda também não, mas na segunda eu vou colocar uma aula, vou fazer o up da próxima aula, que vai ser só gravação. E na quinta-feira que vem, nesse mesmo horário, a gente tem uma segunda aula a respeito de pseudociência, né, que é nosso tópico 3. Então, gente, dando início à ideia, né, eu tinha falado para vocês que dentro daquela questão do passeio de carro lá, eu vou, hoje, amanhã pela manhã, eu vou terminar de gravar, terminar de acertar as gravações da aula que segue o passeio de carro lá, para vocês terem disponíveis, que vai estar disponível pelo Zoom. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algo que ficou em alta por causa das Olimpíadas, né, que é o skate. Tá? Então, me baseei ali em duas ou três revistas de divulgação científica brasileiras trabalharam com isso, né? Eu me baseei numa para preparar a aula de hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre os tópicos de física, os aspectos de física envolvidos com o skate em si. E a gente já começa com as imagens, né? Só pensar, por exemplo, tá aí uma das imagens, que é um dos saltos, tá cheio de informação, né? Eu vou, inclusive, colocar um pequeno artigo que o pessoal desenvolveu ao longo do tempo aí, com as informações, bem-vindo a Giovanna da Parte, com as informações a respeito do que são as manobras do skate ali, do ponto de vista físico, né? E como é que se faz a respeito dos nose grind e coisas assim, termos bem específicos nisso. Eu não sou skatista, né, mas algumas das coisas acabam entrando nessa questão. A gente vai aproveitar por conta da embalada pelas 3 medalhas olímpicas, né? E basicamente uma das perguntas que o pessoal faz é como é que o pessoal consegue fazer aquilo, tá? Sem o skate sair voando, sem treino e tudo mais, mas como é que a física explica tudo isso, né? Como é que os caras conseguem fazer manobra daquele tipo e basicamente assim, ó, eles vencem a gravidade, eles resolvem o problema, eles lutam contra a gravidade o tempo todo e ganham, tá? E ganham medalha com isso. Então tu vai ter várias coisas, por exemplo, que é a própria forma de deslizar no corrimão, as rotações do ar com 540, que foi muito comum, foi bastante bem avaliado nas Olimpíadas, né? Mas quem já está um pouco mais acostumado vai ver que o pessoal que usa rampas maiores, como a mega rampa ou o half pipe mesmo, né? Que é meio metade do cachimbo lá, o pessoal consegue fazer 900, tá? 900 basicamente são 2,5 voltas em torno do teu próprio eixo. Né? Então isso muitas vezes pensa em fazer todo um desafio da física, ou o pessoal que faz um flip com o skate no ar e cai em cima do skate de novo. Né? São movimentos que a princípio parecem desafiar as leis da física. E no fundo, gente, tá? O que acontece é que essas manobras, não quer dizer que todo skatista seja um excelente físico, assim como todo jogador de bilhar não é um excelente físico. Ou pensando no contrário, né? Todo físico deveria ser um excelente jogador de bilhar, um excelente jogador de sinuca, um excelente skatista. Um excelente jogador esportista não é o caso, né? O pessoal fica mais estudando do que se dedicando aos esportes, então acaba não tendo isso, mas tem um domínio do conhecimento específico, e não o conhecimento específico da modelagem, como eu falei para vocês, né? Mas o modelo do fenômeno em si. Que o que acontece é que nessa questão é saber domar e aproveitar a gravidade do favor. Lembra que eu falei a respeito na semana passada, na segunda-feira, quando estava falando sobre aceleração, como se usa aceleração na largada de uma corrida de 100 metros, de 200 metros, na largada baixa, na plataforma de largada lá onde é a questão do centro de gravidade. Os skatistas viram a mesma coisa, modificando o centro de gravidade, utilizando o movimento de rotação e a velocidade para fazer a rotação no skate, e portanto. E fundamentalmente a gente vai pensar o seguinte, né? A ideia do movimento de andar no skate é uma aplicação da terceira lei de Newton, é uma forma da gente enxergar a terceira lei de Newton.
é feito uma força sobre o skate força o chão, tá? E o chão reage, tá? Digamos assim, nós forçamos o chão para trás, o chão reage, empurrando para frente, no caso, o skate. E a gente vai ter essa questão, por exemplo, quando se está fazendo o movimento de aceleração ou de aumento de velocidade. Bem-vinda, Marina, boa tarde. O movimento de velocidade, onde o skatista põe o pé no chão, coloca o outro em cima do skate e vai empurrando o chão para trás ao mesmo tempo que o chão vai empurrando o skatista o skate para frente. Isso é a terceira lei de Newton, que a gente vai usar muito no nosso movimento cotidiano. Basicamente, a gente caminha pela terceira lei de Newton. Empurra a Terra o planeta para trás e o planeta nos empurra para frente. Podia dizer que a gente anda de teimoso. A mesma coisa vai acontecer com o skate. E aí vão aparecer várias fotos, né? São as imagens que o próprio Fábio passou, da Fadinha, da Raíssa, também fazendo um clipe, né? De movimento onde que parece, por exemplo, que à primeira vista que não vai dar nada certo, que o skate está completamente virado nessa questão, mas é utilizando justamente a velocidade do skate e essa questão toda da terceira lei de Newton. A gente não fala muito disso no curso de Física 1, porque está falando de rotação, né? Mas quando tu aplica uma força de rotação, chamada de torque, tá? Quando tu aplica essa força de rotação sobre um corpo, vai aparecer um torque restitutivo, ou então uma força que vai tender a girar no sentido, tender a estabilizar um corpo. A gente vai ter muitas aplicações disso, principalmente quando vai falar de rotações do piano e coisas assim, usando o centro de gravidade. Mas é o uso do centro de gravidade propriamente dito. Tá? A ideia das manobras basicamente é tudo que sobe, desce. Então, vamos pensar assim, quando tu joga o skate para cima, ele vai descer em algum momento, tá? E a gente vai ter alguns movimentos, né, nesse sentido. A gente vai ter alguns movimentos nesse sentido, justamente porque está pensando nas aplicações da física para o movimento em si. E quando tem o movimento mais simples possível, que eles chamam de óleo, né, então, assim, pensando a levantadinha das rodas do skate, né, onde o atleta salta com o skate e retorna para o chão, está usando a física fundamentalmente a seu favor com essa questão da gravidade. Afinal de contas, tu faz um esforço todo para sair do chão, tu faz uma força para levantar o skate do chão, e justamente ele levanta porque está numa questão dinâmica, né? Tu não consegue fazer isso parado, não pode pensar em nada assim, tu não consegue levantar a roda da bicicleta, por exemplo, se tu está andando com a bicicleta parada, do nada assim, não sei se tu põe os pés no chão, mesma coisa com o skate. E tu retorna ao chão, e nesse movimento de retorno ao chão tu vais ter a possibilidade de fazer a manobra, e tu sabes que tu vai voltar para o chão de qualquer forma, com ou sem o skate. E além disso, né, quando o skatista ele sai do contato do chão, e aí a gente parou de ter a terceira lei de Newton, a gente passa a estar à mercê de forças relacionadas com o contato com o ar. E uma das forças é o empuxo, né? Então, a gente vai pensar, por exemplo, da mesma forma que uma asa de um avião, né? O empuxo é uma força que está é uma força relacionada com o deslocamento do ar, deslocamento que o skate faz do ar, né, ocupa o espaço do ar, movimentando a prancha para frente. Tá? A sustentação, que tem a ver com o ar que passa embaixo do skate, é que mantém ele empurrando para cima, e enquanto que tu vais ter a situação de que, pelo fato de existir um contato com o ar, então em velocidade existe o arrasto, que é aquele que te empurra para trás, num carro é muito maior, mas tem no caso do skate, e vai aparecer a força da gravidade que está te puxando de volta para baixo. Todas essas forças
estão concorrendo naquele momento. Tá? O fato de estar ocupando o lugar do ar no espaço cria o empuxo, o fato de existir o ar e estar em velocidade cria a resistência do ar ou a força de arrasto. O fato de tu ter velocidade, estar do ar, cria força de sustentação, muito comum para os aviões, e vai ter a gravidade que vai estar sempre presente na superfície, em qualquer corpo na superfície do planeta Terra. Se vocês querem dar uma olhada, e aí eu pensei, mas o meu PowerPoint não consegue incluir os vídeos do YouTube direto, né? Porque a licença expirou e eu esqueci de atualizar o software, acabei ficando sem licença para ele. Vocês podem dar uma olhadinha nesse link que vai estar disponível aí, né? Eu vou colocar lá de volta, vou colocar ele no Ava mesmo, que é uma explicação do pessoal de Londrina ou de Maringá, se não me engano, do norte do Paraná, ali, das universidades do norte do Paraná, que está explicando justamente a manobra do óleo, que é esse salto, e relacionando ele com física. Tem uns 8 minutinhos, tá? Explica bem direitinho. Tem vários professores. Aí, se vocês forem dar uma olhadinha pelo Google, né? Ontem à noite eu estava dando uma olhadinha. Tem vários professores de física, principalmente no ensino médio, que são skatistas e aproveitam o skate, filmam as suas manobras para explicar física a partir disso. Tem um cara da Paraíba que tem um canal do YouTube que explica vários conceitos de física a partir das manobras dele. E aí, para quem manja um pouquinho mais de inglês, tem um site que é o Physics of Sports, né, que é da Universidade de Wisconsin, aonde tu tem todo tipo de análise feita para qualquer tipo de esporte, qualquer tipo de modalidade, e aí vai ter análises muito loucas. Por exemplo, eu falei a respeito do Physics of Racing, né, a física das corridas, analisando corridas de automóvel, mas aí tu vai ter toda essa dinâmica envolvendo futebol americano, basquete, tá? Tem, por exemplo, não, vocês não tiveram, o pessoal da licenciatura teve no primeiro bimestre da Física 1 com o professor Jorge Pimentel. O professor Jorge Pimentel fez um projeto que os alunos defenderem, né, que era uma construção de uma situação dentro do esporte para relacionar todos os aspectos físicos, coordenadas e coisas assim. E ali no site do Physics of Sports tem muita coisa relacionada com isso. Essa frase, inclusive, que tem aqui embaixo, né, junto com a foto do Kevin Hessler, ele é uma frase de um professor de uma universidade americana, tá, que comentando a respeito do skate, né, e da física. Então ele vai dizer basicamente isso vale para toda a nossa vida. Em algum ponto a gravidade vai vencer, não importa o quão rápido você esteja. Em algum momento tu vai acabar caindo, em algum momento tu vai acabar vai acabar acontecendo alguma coisa com o skate por conta da existência da gravidade. A gravidade, apesar de ela ser extremamente importante para a nossa existência, ela é a responsável pelo nosso cansaço quando a gente faz esportes, uma vez que a gente luta sempre contra ela para se manter na posição ereta, basicamente. É um gasto de energia que a gente tem diário, justamente pelo fato de ter a posição ereta contra a gravidade. Mas aí a gente tem no skate e vai ter em outros esportes, né, que são esportes de prancha. Tá? Quem vai olhar, por exemplo, os jogos radicais, né, os X Games, eles utilizam muito a física e aí, inclusive, existem treinadores específicos que avaliam, do ponto de vista da modelagem mecânica e dinâmica, as manobras para que tu verifique se elas vão conseguir ocorrer ou não. Se vocês virem uma entrevista, por exemplo, do pessoal que trabalha, skatistas também, ou o pessoal da patinação, né, que está vendo no halfpipe, né, ou na mega rampa, para ver que para eles conseguirem dar giros maiores do que a volta e meia, né, que é o 540, por exemplo, dar uma volta de 900 graus, que é 2 voltas e meia, tu tem que considerar muito a tua velocidade, porque entra uma situação de rotação
tão forte que teu corpo pode não responder positivamente. Então tem que ter muito preparo para isso. Só pensar assim, né? Se vocês girarem muito rápido alguma coisa, vocês vão pontear. É a mesma coisa ali pensando que tu está girando em torno do teu eixo, tá? 2,5 voltas, numa questão de segundos. Uma velocidade angular muito alta, e isso pode fazer, vai ter uma aceleração angular muito alta também, e isso pode fazer com que tu acabe ficando desorientado e caia. Imagina o pessoal conseguir dar mais uma volta a mais, né, que seria o 1260, ou seria 3,5 voltas no ar. É pensar muito do quanto é possível e qual velocidade tentar para fazer esse tipo de coisa, mas aparece aí. Quem quiser dar uma olhadinha, tá lá o videozinho do Oli e Físico, é do programa. O vídeo está feito aí por um programa WASH, mas tem muita coisa relacionada com a física que a gente está estudando. Vai ficar disponível para vocês lá no AVA, o videozinho, até para vocês darem uma olhadinha com tranquilidade, assim, uma olhadinha com mais calma, para verificar isso. Eu não estou falando nenhuma bobagem na aula de hoje. Então, como eu tinha falado antes, né, a frase lá do professor da Universidade Americana, os skatistas sabem que em algum momento não importa se está fazendo uma manobra lindíssima no ar, sabe que vão chegar ao chão, vão encontrar isso. E aí eles acabam precisando ter formas de, quando chegarem no chão, quando aterrissarem, eles vão precisar manter o equilíbrio, senão cai, se esborracha. Vocês viram, quem pode acompanhar as Olimpíadas viu várias vezes os tombos, né? E o tombo para eles é uma coisa natural, porque só quando tu arrisca fazer alguma coisa, tu ganha uma pontuação boa, e no arriscar, às vezes, tu não acerta. E quando tu não acerta, tu acaba caindo e tu não te esborracha no chão. O pessoal cai, levanta sorrindo e segue o baile, porque depois tem mais um. Então vai ter muitas situações a respeito do equilíbrio. Lembra que eu falei na aula da semana passada, quando estava falando sobre aceleração, centro de gravidade, que é a questão da gente ter os carros, por exemplo, desenvolverem altíssimas velocidades, eles têm que ter centro de gravidade muito próximo do chão, porque isso evita que eles desestabilizem, mesmo em situação para skatista. Quando eles caem, eles precisam colocar de forma que o centro de gravidade deles fique o mais próximo do chão e sempre em cima da prancha. Eles são colocados de forma, né, que esse centro de gravidade fique em cima do shape do skate, da prancha, fazendo, e além disso, para evitar que tu, mesmo estando com o centro de gravidade em cima, existam forças que façam tu rodar, ou seja, ir para um lado ou para o outro, é treinado e é pensado de ficar com os pés numa posição tal que esse centro de gravidade fica muito próximo do centro do shape do skate. Então a gente vai pensar nisso, por isso que quando se faz uma manobra arriscada, né, em geral, eles praticamente sentam, né, ajoelham, quase sentam ajoelham não, agacham, quase sentam sobre o skate, justamente para fazer isso. Baixa o centro de gravidade, de forma a se equilibrar melhor, e posiciona os pés de forma a que as forças que estão agindo não estejam muito longe do centro de gravidade. Tá? Eu não sei se a gente chega a ver na Física 1, na disciplina de Física 1, né? Mas quanto mais longe essas forças estiverem do centro de gravidade, mais fácil é dessa força fazer o corpo girar. Tá? De criar torque e fazer o corpo girar em torno do eixo, ou seja, nesse caso, cair, porque não vai girar no chão da pista, no chão da pista. Então a gente vai ter essa preocupação, isso é um treino também. E não é só os skatistas, se vocês virem um filme com o pessoal da patinação artística, principalmente, a patinação artística é mais loucura ainda, gente. Da mesma forma como o balé parece ser uma coisa assim tão sem graça, pensando quanto a esporte, né? Mas do ponto de vista físico tem muita coisa legal dentro do balé, inclusive a própria questão de fazer o giro da bailarina, que é utilizado
no fire skating, né, que é a patinação artística, levam em conta os limites do teu corpo. Tu não vai poder ficar girando como um peão indefinidamente, porque tu chega num ponto que tu pode desmaiar por conta da aceleração que tu tá impondo sobre o teu corpo. Já aconteceu? Já, gente. Se vocês acompanharem, por exemplo, procurarem, vão ver que durante um treino, atletas olímpicos dos Jogos de Inverno, né, dos Jogos Olímpicos de Inverno, durante o treinamento de patinação, desmaiam. Desmaiam de fome porque são magros demais. Não. Desmaiam porque estão fazendo movimentos que estão desafiando os próprios limites do corpo do ponto de vista físico. Então tem todo esse cuidado a se pensar e se utilizar. Né? Mas a gente ainda vai ter a oportunidade de se encontrar pela FURM e a gente vai falar sobre essa questão de poder ver isso no laboratório ou em algum outro momento a respeito da aplicação do né? Uma das coisas que eu já antecipei isso, né, é o 540. O 540 é o giro aquele uma volta e meia no ar. Pedro Barros, quando ganhou no Miami Park, executou bastante isso. O primeiro colocado, o cara da Austrália lá, ele fez 2 ou 3 vezes na volta que ele ganhou nota altíssima. Isso, a gente não vai entrar no fato de que é uma coisa subjetiva, né? Então a gente não sabe até que ponto uma manobra é melhor ou pior que a outra, que é uma questão subjetiva para eles. Mas o pessoal gosta de fazer isso porque é uma manobra arriscada e nem todo mundo consegue fazer. Tá? Mesmo skatistas de ponta, tá? E vocês podem ter visto isso também nos Jogos Olímpicos, né? Que o pessoal não arrisca tanto assim. O pessoal faz a manobra e não é todo mundo que se arrisca a fazer porque não tem tanta segurança. Afinal de contas, é uma questão de ter força, que basicamente acelera teu corpo, então tem que ter muita força para acelerar o skate, e tem uma velocidade tal para alcançar uma altura suficiente para tu dar uma volta e meia no ar e voltar em cima do skate, feliz, contente, praticamente sem nenhum estresse. Tá? E aí entra aquilo que eu falei. Quando ele termina o 540, ou durante o 540, ele faz o possível para diminuir o máximo a elongação, a distância entre a cabeça e a prancha. Tá? Para que isso? Aqui não é trocação, é rotação, que eu vou ter que mudar depois. Tá? Quando qualquer rotação é realizada, a gente tem que pensar que a força que gera a rotação, chamada de força centrípeta, é uma força que te direcionada para o centro. Vocês já devem ter visto isso um pouquinho na Física 1. Que são as forças centrípetas que criam movimento circular, que é o movimento de rotação. E pelo fato do nosso corpo, naquele momento, não ser um referencial inercial, um referencial que está rodando, aparece uma força chamada de força centrífuga. Mas essa força centrífuga ela pode ser explicada do ponto de vista inercial como inércia. Inércia é o nosso movimento. A gente sente que o corpo é jogado para fora no movimento por conta da inércia, porque a tendência do movimento, a propriedade inércia do corpo, a tendência de um corpo que tem a massa é manter o seu estado de movimento, que é o MRU. Tá? Então qualquer coisa vai aparecer como uma reação de inércia, mas a gente pode, pensando do ponto de vista do nosso corpo, naquele momento, ser uma força centrífuga, porque a gente sente a força nos empurrando. É a mesma coisa que a gente vai tentar explicar quando faz uma curva brusca e a gente é jogado no sentido contrário da curva. A explicação para nós é que apareceu uma força que nos empurrou para fora da curva. Explicação padrão é que existiu uma força que puxou o carro para fazer a curva, força centrípeta, e o nosso corpo segue o movimento por inércia. Então a mesma coisa está acontecendo ali. Tá? E para evitar o máximo possível, ou minimizar os efeitos da inércia, não se minimiza a inércia, se minimiza os efeitos dela. Inércia é uma propriedade, a gente não mede inércia.
Apesar de ter muita gente que fala que massa é uma medida de inércia, não. A massa é a forma como a inércia se manifesta, mas não tem nada a ver com medida. Então, quando aparecem essas forças, né, pensando no giro no ar, né, vai ter uma força que empurra ele para dentro do giro, ou seja, que mantém o giro coeso, enquanto que as forças centrífugas são aquelas que tu luta para que tu te mantenha naquela posição. Afinal de contas, a tendência é tu seguir o movimento. Por exemplo, quando ele chega lá no final da rampa e vai fazer a rotação, a tendência é seguir reto. E vai aparecer uma força que vai mudar isso para fazer o corpo fazer a rotação e o teu corpo, naquele momento, responde isso com a impressão de que aparece uma força te jogando para fora da rotação. É isso que está aparecendo durante o 540. Então, essa força é facilmente percebida pelo skatista durante a manobra, assim como a gente percebe quando faz uma curva brusca no carro. Tá? Ou então a gente vai aparecer, e agora vai ter mais uma. Eu espero que logo em seguida a gente tenha a oportunidade de estar no laboratório, né? Mas vai aparecer isso, inclusive, com uma ideia de conservação no momento angular, porque por conta dessa explicação que a gente dá, chamada força centrífuga, não que exista uma força, mas que a gente dá uma explicação para nos convencer por que o nosso corpo está fazendo aquilo, vai ser o movimento aquele de que os braços estão balançando, a roupa está balançando. Isso acontece por quê? Por inércia. Mas para nós que estamos lá fazendo o movimento, aquilo ali a gente explica como força centrífuga. E aí, depois de fazer tudo isso, tá? Ou enquanto está fazendo tudo isso, o fato de tu te acocorar contra a prancha, mesmo contra o shape, mesmo no ar, tá? Faz com que tu diminua a intensidade dessas forças. Como eu já tinha falado antes, quanto mais longe a força estiver do centro de gravidade, do nosso centro de gravidade, mais fácil é ela fazer rodar. Então, se tu já está em rotação, se tu diminui isso de forma a fazer com que as forças fiquem próximas do centro de gravidade, tu não tem força extra. E aí te facilita muito mais. Então, mesmo que não seja feito cálculos para isso, mesmo que nenhum dos skatistas ali, a Raíssa, o Pedro, o Kevin, nenhum deles tá, estudou física, foi para a sala de aula estudar física para fazer manobra. Eles fazem a manobra no treino. Assim como a gente não vai aprender a bater falta com efeito no futebol ou sacar com efeito no vôlei estudando física, aplicando equações. O que a gente faz é treino. E aí, mesmo que isso seja de uma forma inconsciente, a gente está mostrando e pode aproveitar isso para explicar física. Olha, uma manobra de 540, ela é suficiente para tu ter uma aula sobre referenciais não inerciais, ou para falar sobre referenciais, de como é que a gente, espectador, descreve o movimento, como é que o skatista que está lá vai descrever o movimento do seu ponto de vista de forças. Então tem muita coisa que a gente pode tirar de um passeio em cima do skate. Na verdade não é um passeio, né? São das manobras em cima do skate. E isso é muito comum em quase todos os esportes radicais. Tá? E aí, pegar, por exemplo, esse tópico para conversar um pouquinho na aula, para fechar o tópico sobre movimentos, era justamente para mostrar que essa ideia do movimento, principalmente, e da dinâmica na física, ela está muito presente no nosso dia a dia, principalmente na parte esportiva. Né? A gente podia analisar o movimento da ginástica, tá? A respeito das rotações, de como é que faz como é que se consegue fazer um salto para girar, e aí sim uma ginasta consegue girar 3 vezes no ar. Dá um 1080, que nem a Daiane dos Santos começou a fazer
Tá? Grande vantagem da Lorena dos Santos, a grande vantagem das ginastas que são pequenas, é o fato de que tu não, quando tu te encolhe, tu vira praticamente uma bolinha. Tá? Uma ginasta mais comprida, com pernas maiores, mesmo a Rebeca com pernas maiores, né? Ou a Simone Biles, tá? Tem diferenças quanto a fazer essas rotações, não vão conseguir fazer 3 rotações no ar, justamente porque tem pernas maiores, e aí tu vai modificar, aumentar um pouquinho essa questão da força centrífuga do ponto de vista do, do ponto de vista do atleta que tá lá. Então, gente, aqui tem, eu vou ter mais dois infográficos, né? O primeiro é o half pipe, que é o cachimbo, né? A meia lua lá, que aparece em quase todas as pistas de skate de parques por aí, tá? E é basicamente uma transformação de energia, tá? Que transforma energia potencial em energia cinética o tempo todo. Então aqui tem um infográfico que mostra exatamente o que está sendo feito, né? A respeito dos conceitos. E aí tem toda a ideia de como é que tu faz essa jogada. E aí tu vai ter como é que tu acelera, que é fornecendo energia ou através do impulso, né? Que é aplicando uma força por um tempo razoável para fazer com que o momento aumente, consequentemente a energia aumente. E depois tu vai ter uma pequena perda de energia quando começa a subir nessa transformação, justamente pelo atrito das rodas com o das rodas com o tá, aqui vai ter bonitinho, né? Vai ter toda a questão de como é que se transforma isso. E na mega rampa, gente, a mega rampa aí tem mais coisa, porque tu vai ter, além das transformações de energia que vão estar aqui, a parte inicial ali, potencial, se transformar em energia cinética através do impulso, depois o salto e as rotações todas que vão aparecer, e aí tu vai ter mais uma vez a energia cinética se transformando em energia potencial para tu fazer a final lá do pipe com 540 e com 900. Então, isso são coisas que aqui vai aparecer justamente porque tem uma altura muito maior, em geral 26 metros de altura, começa o movimento. Então, tu vai ter essa possibilidade bem-vindo Vinícius, boa tarde, vai ter essa possibilidade de verificar muitos dos aspectos físicos. Isso aqui eu não consegui uma imagem muito boa, isso aqui é um infográfico antigo da revista Mundo Estranho, então eles só digitalizaram, lá não tinha nenhuma imagem digital de boa qualidade, né, mas tem aí a possibilidade de chegar, eu coloco lá os referenciais dos sites para chegar nisso mais tranquilo. Então, gente, para saber um pouquinho mais sobre essa questão das manobras em relação física, eu vou disponibilizar para vocês um texto no AVA, né, que trabalha bem nisso, fala muito dos termos do skate, explica um pouquinho da física envolvida em cada uma dessas coisas. Tá? Então vocês vão poder dar uma olhadinha lá a respeito disso. Eu não vou cobrar do skate, né? Eu já falei essa segundo tópico, a avaliação é em cima do carro, né? E a gente vai ter essa possibilidade de poder dar uma olhadinha, estudar, ver com calma, assim, entender como é que se explica para o esporte, né, para o skate, basicamente, pegando como base esse momento agora. Né. A gente vai ter outros esportes radicais que vão trazer muita possibilidade da gente verificar as leis de conservação, estudar física, dinâmica, principalmente questão de movimento. Vai ter o surf vai entrar muito na questão de fluidos e das transformações de energia e das transferências de energia, basicamente, que tu tens. E aí tu tem o ciclismo com o BMX e com a mountain bike, justamente. Quem dá uma olhada em competições de ciclismo tem um outro detalhe, que é o fato de que a rotação das rodas tem que estar de acordo com a pista e sincronizado com as tuas pedaladas.
Se vocês derem uma olhadinha no evento do NX, por exemplo, se tu errar o momento de uma pedalada, tu caiu no chão, tu vai errar a rampa. Vai errar o momento de entrar na rampa e vai te esborrachar ou na entrada ou na saída dela. Não tem como escapar disso. Tu não vai conseguir te arrepender no meio do ar e dar meia pedalada para trás porque tu vai cair certinho. Não. Ele não deu mais porque não tem aonde pedalar. A patinação, como eu falei para vocês, que é a patinação artística, o paddle skating, ou até mesmo se vocês derem uma olhadinha no hockey, o quanto de física tem envolvido nisso. Como eu falei para vocês, tem sites em universidades americanas que tem em inglês que discutem todos os tópicos de física relacionados com esportes, em todo tipo de esporte. Então, se tem alguma coisa associada lá, eu lembro de uma vez que, quando eu ainda era aluno de graduação, no final da licenciatura, eu fui participar de uma semana aberta dentro da escola que eu estava fazendo estágio, e aí o que eu resolvi falar era assim, pênalti bem batido, o goleiro não pega. E aí explicava exatamente a física associada com questão de velocidade, tempo de reação, né, para mostrar que agora eu tinha mostrado basicamente para os alunos que o goleiro conseguir pegar um pênalti bem batido, certinho, sem se antecipar e sem adivinhar o canto, ele tinha que ter aproximadamente 2,05 m. Já deve ter o goleiro perto de 2,05 m, jogando que vai pegar o pênalti que eu bati antes. Então, não tem isso. Mas vai ter muita coisa relacionada com isso dentro da física dos esportes, e a gente pode ainda estudar outras situações, uma vez que agora a gente pode filmar, a gente pode analisar em casa com softwares de análise de imagens sem problema. Gente, essa de hoje, eu estou devendo ainda postar a gravação da aula 4 lá, que é o finalzinho do passeio de carro, né? Mas com a aula de hoje a gente fecha o tópico 2, que é o tópico de concepções de movimento. E agora, na próxima semana, a gente vai ter o tópico 3. O tópico 3 é um tópico curtinho, porque é basicamente para vocês explanarem sobre alguns tópicos ali, ou ver as concepções de vocês a respeito disso, né? Que é pseudociência na academia, ou pseudociência e academia. Tá? Se vocês deram uma olhada no AFA lá, eu coloquei 2 artigos da revista Questão de Ciência, do Instituto Questão de Ciência, que rolaram durante 2020 na FURB. Uma que é a situação toda que foi criada por conta de uma disciplina com o nome com a palavra quântica no título, dentro da faculdade de enfermagem, e a resposta do pessoal, eu e os meus colegas, né, da física, a respeito disso, fazendo todo um manifesto. Eu vou fazer, então, uma gravação dessa conversa, que está ali o material, né, para deixar ela síncrona, que vai ser disponível na próxima segunda-feira para vocês. E na próxima quinta, nesse mesmo horário, nesse mesmo endereço, nessa mesma sala, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre terraplanismo. Tá? Não sou terraplanista, tá? A gente físico, então a gente acredita que existe a gravidade a princípio, tá? Então a gente acredita que todos nós temos essa concepção. A gravidade é real, não é só magnetismo, não é só densidade, não é essas coisas todas. Vamos falar um pouquinho do que está rolando, o que rola, por que o pessoal tem essa visão, e vamos falar um pouquinho de diferenciais. Mas aí é uma coisa bem tranquila, assim, para a gente desopilar um pouco o fígado, rir um pouquinho, inclusive, né? Para ir na outra semana, quando começa o tópico 4, aí o Yuri vai falar para vocês sobre alguns tópicos de física moderna baseados em arte, e aí ele preparou lá, já colocou vários material no AVA, e vai estar conversando com vocês, falando um pouquinho, que é uma parte da pesquisa de doutorado dele. Gente, agora eu vou deixar um espaço aberto aí, se alguma pergunta, alguma questão, alguma dúvida, algum comentário, podem, o microfone é de vocês. Vou fechar a aula. Algum comentário, gente? Alguma pergunta? Não? Olá, professor, tudo bem? Quem está falando é o Vinícius.
eu notei que nos últimos tópicos, na verdade, em todos os tópicos, o senhor tem passado bastantes textos. E eu, particularmente, gosto bastante de leitura, mas eu percebi que parece que o senhor também gosta bastante da leitura. O senhor poderia falar um pouco da relação assim que o senhor acha, digamos, importante entre a leitura e o estudo da física? Se, ou até mesmo se tem alguma relação importante para ressaltar, alguma coisa assim? Gente, eu sei, eu gostei da tua pergunta com isso. Numa época em que a gente está que a gente tem o vídeo disponível, né? E tem muita coisa em vídeo da pessoa falando, parece meio estranho falar em leitura, ou falar, falar isso como uma forma de se aproximar da física. Mas, gente, assim, ó, eu sempre tive uma boa relação com a questão de ler textos científicos e textos que eu chamaria de paradidáticos. Eu disponibilizei para vocês ali vários textos que são de revistas científicas, né? Eu acredito que na seleção pode ter um ou outro texto que seja um pouquinho mais chato para ser lido, eu concordo. E eu tenho que pensar assim, eu estou fazendo uma seleção como professor, não como estudante, então tem algumas coisas que de repente, assim, tá, professor, estava um saco ler aquele texto lá, e o senhor vai me desculpar, mas estava muito ruim. Mas eu sempre gostei de ler textos relacionados com a ciência em geral, não somente a física, né? Tanto é que um dos meus tópicos que eu gosto de estudar bastante, inclusive eu gosto de falar bastante sobre história da ciência, história da física, tá? E como é que o conhecimento vai evoluindo. Então, eu tive, por exemplo, a oportunidade um dos primeiros livros que eu li, assim, de capa a capa, falando sobre física, foi O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Que é o cara que, para mim, é um padrão de divulgação científica, porque ele foi um dos primeiros cientistas top, vamos dizer assim, que resolveu escrever para o público em geral. Tá? Não escreveu nada rebuscado, ele fez, tem muita coisa boa, o contato é muito legal. Tá? Para quem começa a se apaixonar por astronomia, Pálido Ponto Azul é lindíssimo. E se tu tem a oportunidade de comprar uma edição ilustrada, tu te apaixona cada vez mais por astronomia. Mas não é só isso, né? Eu não gosto muito do Marcelo Gleiser, tá? Porque eu acho que ele simplifica demais a física. Mas eu tenho, assim, eu li A Dança do Universo, tá? Li também os comentários positivos e negativos a respeito disso, né? Mas tem várias coisas que vão surgindo, assim. Então, eu só um pouquinho. Vou ver se eu tenho a mão aqui para mostrar uma coisa para vocês. Eu vou mostrar um, tá? Ele está em inglês porque eu acabei comprando ele quando tive a oportunidade de comprar ele paperback na Irlanda. Né? A física dos super-heróis. Tá? Uma hora dessas, eu espero que vocês continuem no curso, né? Me cobrem para falar numa semana acadêmica a respeito desse livro, é muito legal, porque ele discute, inclusive, todos esses tópicos que a gente está falando sobre dinâmica, mecânica, coisas assim, do ponto de vista de super-heróis, mostrando o que é factível e o que não é factível. Tá? E é da leitura. Porque quando a gente vê um filme, vocês vão dizer assim, eu demorei duas vezes, eu demorei dois filmes do Homem-Aranha, o primeiro Homem-Aranha, tá? Lá com o Maguire, para entender uma cena que não tem sentido nenhum, que é quando a Mary Jane está na sacada, ela cai, tá? E como toda cena de filme, o herói fica olhando a mocinha cair e aí ele se joga, dá tempo para resgatar a mocinha, sorrir para a câmera e ainda salvá-la. Né? Aí depois eu fiquei pensando assim, não tem sentido, porque se ela começou a cair, ela já está acelerando e ele está parado. A não ser que ele tenha uma força absurda nos pés para fazer isso, e aí demoleria o resto do prédio.
tá? Ele nunca ia chegar a tempo de fazer isso, a não ser que a sacada tivesse tipo a 400 metros de altura, que dá tempo. Tá? Mas esse livro aqui, que é do Carlos, do James Carlos, é muito joia para esse tipo de coisa. Então, eu tenho várias coisas assim que falam na minha sala na FURG, se as traças não se deliciaram nesse ano e meio que a gente está longe de lá, tá? Tem várias coisas sobre divulgação científica assim, para trabalhar. Né? Eu tenho um aluno do final da licenciatura que está trabalhando com o TCC que vai estar falando sobre divulgação científica justamente por isso. Eu acho importante, e respondendo a tua pergunta, Vinícius, eu acho importante tu ter esse contato com a leitura para entender divulgação científica, porque tem muita gente que faz. Eu concordo que assim, tem muitos canais legais, tá? Eu acho que não acho que não vale a pena olhar. Uma ex-aluna nossa, que é a Bibi, né, a Gabriela Bailas, que tem o Física e Afins, o blog dela é muito legal, o canal dela é muito legal, né? Ela é uma ex-aluna da FURB, mas o fato de estar falando sobre algumas coisas não supera a possibilidade de tu interpretar o que tu está lendo. Tu vê aquilo. Por isso que eu acho muito legal ter esse tipo de coisa para fazer. Não sei se te respondi a pergunta, Vinícius. Eu sou empolgado com essa questão de leitura. Sim, sim. Muito obrigado, professor. Ficou muito boa. Muito obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais algum comentário? Eu queria saber se esse livro que tu mostrou, se ele tem bastante ilustração ou não. Porque fiquei interessado no livro. Se ele tem muito o quê? Qual é o nome? Ilustração, acho que é ilustração. Ou é desenho? Ele tem vários desenhos, tá? Porque ele pega, por exemplo, um livro. Eu vou te dizer, não quero te mentir. Eu peguei esse. Ele é um livro de 2010, tá? Mas ele pega, por exemplo, aqueles comics, né, os gibis clássicos, e pega pedaços do gibi para comentar. Então tu acaba fazendo algumas coisas, tu acaba relacionando com o que está sendo falado ali no gibi, tá? Não pega do filme, não pega da imagem, não é uma coisa que assim, tu já viu um filme do Super-Homem, então tu lembra que aconteceu outra coisa, não, ele pega um pedacinho do gibi ali, do comic, e fala a respeito daquilo ali, olha o que está acontecendo. Tá? Então tem bastante texto, mas tem várias ilustrações aí para trabalhar. É que tipo, eu tenho um Kindle, né? Daí eu me interessei por livro, assim. Daí eu tava pensando se ele só tem em inglês. Eu dei uma pesquisada aqui e eu não encontrei em português. Então eu ia pegar em. Tô pensando em comprar em Kindle ali, pego em inglês. É que no Kindle é meio ruim de ver desenho, tá ligado? Porque ele é preto e branco. Ele é todo preto e branco, as figuras, a minha versão, por exemplo, aqui é paperback, né, para ser baratinho, que custava 2 euros, então hoje seria R$ 12 por esse livro. Eu penso o seguinte, hoje, na época custava bem menos, né? Então, ele é paperback, ele é todo de papel jornal e é todo preto e branco. Mas pensa assim, ó, os gibis originais, né, o gibi colorido, ele não é muito novo, assim, né, os gibis clássicos da Marvel, da DC. Então, tu vai pegar coisas clássicas que vão ser tudo preto e branco. Que até dá uma riqueza maior gráfica. Mas tem várias, é que agora eu não sei, eu não tenho mais tudo que separar aqui, mas tem muita coisa na estante aqui, tá? Que tem algumas coisas em inglês, outras coisas em português, né? Outro cara que vocês poderiam, poderiam gostar de ler é do Feynman, do Richard Feynman, né? O Richard Feynman tem coisas muito legais porque ele era um daqueles físicos populares, né? Era um cara que era um físico teórico, tá? Só que ele era um físico popular porque ele fazia, quando ele participava, basicamente ele era aquele tipo de professor que ele participava da festa do DA, pensar assim, né? Um cara que participava da festa do DA ali, levava lá em MIT, que ele trabalhava, o pessoal convidava ele para
das festas, no final de semana, ele ia com o bongô, né? Que ele aprendeu a tocar e levava o bongô para tocar junto nas festas, como se fosse fazer uma rodinha de samba com o pessoal com os estudantes em geral. Mais algum comentário, gente? Mais alguma pergunta? Mais alguma questão? Então tá, gente, eu vou parar a gravação, até porque daqui a pouco a sala vai estar, o Google vai nos avisar que a sala está fechando, tá? Mas agradeço mais uma vez a presença de vocês todos nessa nossa aula. Fiquem ligados lá no AVA, vou colocar o material, segunda-feira vai ter a primeira parte do terraplanismo, da pseudociência, e na quinta-feira que vem, nesse mesmo horário, a gente vai falar um pouquinho sobre o terraplanismo, tá? Podem vir com todo o gasto esse tipo de assunto, tá bem?